E temos negociado com a China, trabalhado com a China por mais de 1000 anos, e ela nunca nos colonizou. Como o ex-primeiro-ministro Mahathir disse, no momento em que os europeus chegaram, primeiro os portugueses, eles nos colonizaram, depois os holandeses, depois os britânicos. Então, essa é a história da colonização ocidental e a visão sobre o resto do mundo. A China era uma superpotência naqueles dias. Por mais de 1000 anos, não houve colonização da nossa região. Olá, pessoal. Aqui é Pascal, do Neutrality Studies, e hoje é 30 de dezembro aqui no Japão, o que significa que quando você estiver assistindo a este vídeo, a Malásia provavelmente já terá assumido a presidência da ASEAN, porque em 2025, Kuala Lumpur estará presidindo os assuntos da ASEAN. Para discutir isso, estou acompanhado hoje por Bun Nagara. Bun é consultor geoestratégico e diretor e pesquisador sênior do Renaissance Strategic Research Institute. Ele está baseado na Malásia. Por mais de 4 décadas, ele tem sido um jornalista premiado internacionalmente e um analista geopolítico. Então, Bun, muito obrigado por se juntar a mim hoje. Obrigado, Pascal. Quero discutir com você a presidência da Malásia na ASEAN. Você poderia nos contar um pouco sobre as questões ou prioridades atuais da política externa da Malásia e como você acha que a Malásia liderará ou conduzirá a ASEAN no próximo ano? Bem, antes de tudo, sobre a presidência da ASEAN, que acontece todos os anos, os 10 países membros da ASEAN se revezam para presidir a organização. Em um nível, é uma formalidade. Basicamente, a presidência significa cuidar da logística, organizar reuniões da ASEAN e outros assuntos relacionados à organização. Mas este ano, ou pelo menos no próximo ano, que é 2025, a Malásia está determinada a fazer a diferença ao realmente abordar as questões importantes da ASEAN e alcançar algo notável dentro desse ano. É um pouco desafiador, porque não muitas coisas podem ser feitas dentro de 10 a 12 meses e parecerem bem-sucedidas. Quanto à política externa da Malásia, ela é notavelmente consistente ao longo dos anos e das décadas. Se você olhar de perto, independentemente de quem seja o primeiro-ministro e de qual partido esteja no governo, a política externa na Malásia é consistente ao longo dos anos. E esta é basicamente uma posição não alinhada e também de neutralidade. A Malásia conquistou a independência em 1957 do Reino Unido, e depois a Malásia foi formada em 1963, junto com Singapura e os 2 estados de Bornéu, Sabah e Sarawak. Embora a Malásia tenha formalmente se tornado membro do movimento dos não-alinhados apenas em 1970-71, mais de uma década após a independência, a posição é consistente. Antes de sua adesão formal ao movimento dos não-alinhados, a Malásia e a Malásia estavam não alinhadas de forma não oficial, ou de fato não alinhadas. Portanto, não é apenas a partir da adesão ao movimento dos não-alinhados que um país se torna oficialmente não alinhado. Quero dizer, talvez em termos não oficiais, mas informalmente e de fato, o não alinhamento e a neutralidade, de qualquer forma que se encontre, sempre foram a política externa da Malásia. A Malásia é realmente interessante para mim, porque o campeão dentro da ASEAN de não alinhamento é a Indonésia. A Malásia é quem realmente trouxe o conceito de neutralidade para a ASEAN, que ela propôs e conseguiu consagrar no ZOPFAN, a Zona de Paz, Liberdade e Neutralidade. Isso foi um impulso da Malásia. E sempre houve uma tensão com a Indonésia, porque a Indonésia tinha o outro conceito, o não alinhamento. Ainda há uma tensão hoje sobre esse assunto. Não realmente. Não há diferença concebível entre não alinhamento e neutralidade malaia, porque é verdade que a Indonésia foi uma luz guia do movimento dos não alinhados com o ex-presidente Sukarno.
As diferenças entre Indonésia e Malásia eram, na verdade, sobre a formação da própria Malásia. É uma questão bilateral enraizada principalmente na presidência de Sukarno no início dos anos 1960. Então isso basicamente acabou. Em termos de assuntos externos, especialmente dentro da ASEAN e através da lente da ASEAN, não há diferença entre Indonésia e Malásia. Ambos estão juntos no não alinhamento ou neutralidade. Na verdade, ambos os países são os principais países do Sudeste Asiático e da ASEAN em termos de oposição ao AUKUS, quando surgiu há alguns anos. E eles ainda se opõem. E isso é realmente interessante. Você disse no início que a presidência é uma formalidade. Por um lado, sim, claro. Mas, por outro lado, o presidente geralmente consegue definir certos itens da agenda. E vimos apenas este ano, 2024, o quão importante isso foi para os BRICS, certo? Como a presidência russa realmente impulsionou muito a agenda dos BRICS. Você espera um impulso semelhante da Malásia? Porque a Malásia também solicitou adesão aos BRICS. Então, está muito acontecendo nos assuntos da ASEAN no momento, em como ela tenta se relacionar com outros países do sul global. Bem, pelo menos 4 países da ASEAN são conhecidos por terem se candidatado ao BRICS ou demonstrado interesse em se tornarem membros do BRICS. Esses 4, incluindo Malásia e Indonésia, juntamente com Vietnã e Tailândia, foram ou serão admitidos oficialmente como países parceiros do BRICS a partir de 1º de janeiro do próximo ano. No caso da Malásia, não há hesitação em ser um membro pleno do BRICS. Mas, ao mesmo tempo, posso entender porque esse novo status de parceiro ou membro associado foi criado recentemente, desde a cúpula de Kazan, porque você sabe, a Arábia Saudita teve dúvidas sobre ingressar imediatamente. Então, para evitar tais dificuldades de incerteza, essa nova categoria de membros parceiros, países parceiros do BRICS, foi criada. Mas a Malásia continua muito disposta, e não apenas disposta, mas também muito interessada em ser um membro pleno do BRICS, e espera alcançar isso o mais rápido possível. E o seu ministro do Comércio, ou ministro da Economia, Tengku Zafrul-Aziz, recentemente escreveu e publicou um artigo em um dos jornais diários com o título "Por que a neutralidade da ASEAN é nosso maior ativo em um mundo dividido?". Ele apresenta a ASEAN como um todo, que é composta por 10 membros, em breve 11 membros com a provável adição de Timor-Leste, basicamente como um bloco neutro. Você acha que isso é algo que apenas a Malásia tenta retratar? Ou é uma maneira geral que a ASEAN tentará se posicionar além da Malásia e da Indonésia? Bem, é um entendimento implícito que não apenas a ASEAN, mas também os BRICS, são países neutros ou não alinhados. Todos os 10 membros da ASEAN são, na verdade, membros do movimento dos não alinhados. E o 13º, como você mencionou, Timor-Leste, que será o mais novo, e eu acho o último membro da ASEAN, já se tornou membro do movimento dos não alinhados. Portanto, a ASEAN sempre foi entendida como uma região e associação não alinhada, enquanto o entendimento, acredito, internacionalmente, é que os BRICS também são não alinhados, embora isso raramente seja dito ou expresso dessa forma. No caso de Tengku Zafrul, ele mencionou isso em particular devido à convergência de 3 desenvolvimentos. Um sendo as crescentes tensões entre os Estados e a China, segundo, a chegada da administração Trump, com muita incerteza sobre suas políticas internacionais, e terceiro, porque a Malásia será a presidente da ASEAN em 2025. Portanto, para enfatizar o ponto de que nem a ASEAN, nem os BRICS, como ele entende corretamente, acredito, vão ser anti isso ou pró aquilo, em termos geopolíticos grandiosos. Ele está realmente enfatizando o fato de que somos neutros, não somos contra ninguém e queremos ver comércio e relações internacionais saudáveis com todos. E esse tem sido o caso da Malásia em particular o tempo todo.
Agora, há algumas armadilhas aqui. Embora Malásia e Indonésia não tenham bases militares e não possuam acordos militares, alguns membros da ASEAN têm, como Singapura e Filipinas. Agora, ambos esses membros, quero dizer, Singapura menos, mas as Filipinas muito fortemente, recentemente se inclinaram em direção aos Estados Unidos, também militarmente, com novos acordos militares. Como a ASEAN vai, ou como a Malásia vai, equilibrar esse desejo de ser uma zona neutra para a paz, liberdade e neutralidade com a realidade de que certos membros realmente têm relações militares com uma ou outra grande potência? Em primeiro lugar, com os Estados Unidos. Não há bases chinesas e assim por diante, em lugar nenhum. Bem, veja, dentro da comunidade da ASEAN, há um entendimento e aceitação de que cada país tem suas próprias políticas. Isso faz parte de sua soberania. É diferente da OME, onde eles têm uma política externa comum ou outras políticas comuns. Então, há flexibilidade ali. Agora, é entendido também, tanto nas Filipinas quanto internacionalmente, que a posição atual das Filipinas em relação às forças militares dos Estados Unidos é, na verdade, uma posição da presidência atual. Agora, isso pode não continuar com futuras presidências, e cada presidente tem essa margem para realmente afirmar as políticas do país conforme sua administração achar adequado, e também como ele interpreta o não alinhamento. Então isso é, na verdade, um tipo de faixa de interpretação que é permitida e aceita dentro da ASEAN, onde cada país, dentro de cada governo de cada país, tem essa facilidade de interpretar sua posição, por enquanto, como é agora. Então vai ser flexível. E a outra questão, é claro, é que há uma guerra civil acontecendo em um dos países da ASEAN, Myanmar. E essa guerra civil, de acordo com um colega tailandês que eu tive neste canal, é fortemente influenciada por forças externas, incluindo China e Estados Unidos, atores estrangeiros que também trabalham e fornecem armas. Não há guerra civil na Malásia. Desculpe, Myanmar. Eu disse Malásia. Eu quis dizer Myanmar. Desculpe, eu quis dizer Myanmar. Como você acha que a ASEAN, sob a presidência da Malásia, abordará a guerra civil em Myanmar? Bem, eu esperaria que a mudança esteja chegando a Myanmar, especialmente em termos de mudança de governo. Então é apenas uma questão de tempo. Essa é a minha opinião pessoal, e acho que é compartilhada por muitos outros nesta região também. A junta militar no poder agora em Myanmar não vai durar. Portanto, no que diz respeito a muitos países da ASEAN, e acredito que provavelmente a Malásia também, eles consideram essa mudança como um assunto interno do país. Estamos observando de perto, e o principal realmente é manter os canais abertos com todas as partes. Não queremos antagonizar ninguém, nem queremos apoiar alguém em particular contra os outros dentro de sua guerra civil. Isso é problema deles. Então todos esperamos que isso não transborde as fronteiras para os países vizinhos. Ao mesmo tempo, acho que todos na ASEAN querem ver esse conflito terminar o mais rápido possível com uma solução justa e pacífica. E você acha que para alcançar isso, será importante também ter diálogos de paz com a China, e talvez também integrar a Índia como vizinha na região para alcançar isso? Ou isso será tratado apenas por Myanmar e ASEAN? Bem, a posição da ASEAN sempre foi, em primeiro lugar, não interferir nos assuntos internos de nações soberanas individuais, mas ao mesmo tempo, estar pronta para ajudar sempre que for solicitada pelas autoridades daquele país. E isso tem sido consistente. Isso já aconteceu com o Camboja antes. A ASEAN, e a Malásia em particular, tem sido bastante generosa em ajudar de todas as formas possíveis, em termos de fornecer ajuda humanitária, treinamento de pessoal administrativo, equipamentos e de todas as outras maneiras. Portanto, o resultado final é tentar alcançar a paz em toda a região, porque qualquer tipo de conflito dentro da região
é prejudicial para a região como um todo. Pode se espalhar de muitas maneiras. Em termos de negócios ou diplomacia, a instabilidade é altamente contagiosa, e vimos isso em nossa história. Então, no caso da Malásia, a ideia tem sido prosperar o vizinho. Em vez de ver seu vizinho sofrer ou se tornar pobre, tentamos desenvolver os países vizinhos. Isso é uma espécie do que você poderia chamar de interesse próprio esclarecido, no sentido de que você cria mercados para si mesmo quando seu vizinho é capaz de importar seus produtos. Então, acho que se isso fosse praticado em todo o mundo internacionalmente, países individuais ajudariam outros países individuais de uma maneira muito positiva, sem contribuir para o conflito. De fato, essa é uma maneira muito positiva de ver as relações internacionais. Mas um dos problemas eternos que os países neutros, oficialmente ou não, enfrentam é que geralmente recebem muita pressão de ambos os lados. Você espera que a pressão dos Estados Unidos sobre a Malásia e a ASEAN aumente sob a presidência de Donald Trump, que estará sobre nós em breve? Bem, eu acho que a história é muito instrutiva nesse caso, porque passamos pela Guerra Fria nesta região. Estritamente falando, o Sudeste Asiático e a ASEAN não estiveram envolvidos na Guerra Fria. Tentamos nos manter afastados disso e vimos a Guerra do Vietnã. Estávamos muito próximos disso antes de o Vietnã se tornar membro da ASEAN e sobrevivemos a tudo isso. Então eu acho que hoje, embora as pressões sejam grandes, crescentes e indesejadas, instintquonoists, enbentatsnaisdarações e superbimizões. Você pode explicar por que a ASEAN agora parece estar mais disposta a ser neutra, enquanto na Europa, dois países anteriormente neutros, Finlândia e Suécia, abandonaram sua neutralidade e se juntaram à OTAN, e parecem estar muito felizes com isso? Bem, cada país e região teria suas próprias prioridades. E no caso da ASEAN, talvez outras sub-regiões e regiões também. O fato de que outras regiões, como você mencionou, como na Europa, se tornaram menos neutras e estão se afastando da neutralidade, se torna um fator motivador para que outras regiões se tornem neutras, para tentar compensar isso. Porque a ausência de neutralidade pode criar uma polarização cada vez maior, o que é prejudicial para todos. Então, quanto mais vemos outras pessoas se tornando mais partidárias, mais razão encontramos em nós mesmos para nos tornarmos mais neutros. É para o bem de todos. Fico muito feliz em ouvir isso. E isso significa que a bandeira da neutralidade será levantada pelo Sudeste Asiático. Agora, você acha que isso também é verdade para o vizinho imediato da ASEAN, a Índia? Você espera uma boa cooperação com a Índia nesse aspecto específico das relações internacionais? Acho que está muito claro que a Índia é e continua sendo um pilar do movimento dos não alinhados. Ela não está se aliando a ninguém em nenhuma situação de Guerra Fria. Não está se aliando aos Estados Unidos ou à China agora. E acho que o ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, tem sido muito eloquente ao expressar a posição da Índia. Portanto, nem a China, nem os Estados Unidos, nem qualquer outra grande potência está particularmente feliz com a posição da Índia de forma abrangente. E se nem todos estão completamente felizes com sua posição, isso significa que você está a caminho de uma grande neutralidade e independência como nação soberana. Então acho que todos os países realmente aspiram a ser não alinhados ou neutros. É apenas que as pressões em seu caminho às vezes impedem isso. E mesmo grandes potências, pequenas potências, potências médias, devem ter a prerrogativa de serem não alinhadas e neutras, porque isso é benéfico para a comunidade internacional em termos de paz. Agora, alguns dos meus colegas europeus diriam que é imoral ser neutro em um caso como a guerra na Ucrânia, porque claramente a vítima, a Ucrânia, foi atacada pelo agressor, a Rússia,
e toda a comunidade mundial deveria se unir e se opor à Rússia. Portanto, você não deveria ser neutro. Como vocês na Malásia e na ASEAN veem esse tipo de argumento? Bem, na minha opinião, e acho que provavelmente na visão nacional e regional mais ampla também, você não tenta resolver um conflito jogando mais lenha na fogueira. Você não pode realmente tornar uma situação menos tensa tomando partido de um lado, pois isso aumenta a tensão. E como Jai Shankar também disse, se me permite citá-lo, o problema da Europa é que ela vê seus próprios problemas como os piores problemas, mas não vê os piores problemas como seus próprios problemas. É sempre uma via de mão única. Esse é o problema. Eles veem a neutralidade como imoral, para citar a palavra, apenas quando lhes convém. Então essa é realmente uma posição muito partidária, tendenciosa por natureza e, portanto, altamente desestabilizadora para o mundo. Porque cada país tem o direito de ver as coisas à sua maneira. E se cada país vê dessa forma, então espera e deseja que o resto do mundo esteja do seu lado. Então teremos conflitos intermináveis. No final, nada é solucionável. Para mim, isso soa muito razoável. E tenho dito isso a muitos dos meus amigos e colegas europeus há muito tempo. Mas por algum motivo, isso não se fixa. Por algum motivo, parece que a Europa, novamente, está muito presa em seu pensamento preto e branco. O que há na ASEAN que leva a esse entendimento natural de gerenciar conflitos, da maneira que você acabou de descrever? Bem, pode haver várias razões. Uma delas pode ser que nenhum país da ASEAN é grande ou poderoso o suficiente para ser um país imperialista, nem em sua história, nem atualmente, ou mesmo no futuro previsível. Enquanto isso, os países europeus vêm de uma tradição de imperialismo. Eles já foram mestres coloniais antes, então veem isso em termos de preto e branco, porque querem que tudo atenda aos seus próprios interesses nacionais. Eles aparentemente não têm tempo ou espaço por diferenças de opinião e visões. E esse é o problema. Você tem medo de que, por outro lado, a China possa representar uma ameaça militar para a ASEAN? Porque isso é algo que especialmente os Estados Unidos continuam dizendo repetidamente. E os Estados Unidos querem criar o AUKUS, querem criar dissuasão e querem ser um grande baluarte de força militar contra a China. A ASEAN tem medo da China. Depende de cada país da ASEAN, então não posso falar pelos outros. Mas pelo que entendo, no caso da Malásia, não. A Malásia não tem medo da China, porque, de várias formas, você sabe, a Malásia, antes disso Malaya Britânica, e depois tivemos os sultanatos malaios soberanos individuais, que remontam a séculos, tem negociado com a China, trabalhando com a China por mais de 1000 anos, e nunca nos colonizou. Como o ex-primeiro-ministro Mahathir disse, no momento em que os europeus chegaram, primeiro os portugueses, eles nos colonizaram, depois os holandeses, depois os britânicos. Então essa é a história da colonização ocidental e a visão sobre o resto do mundo. A China era uma superpotência naqueles dias. Por mais de 1000 anos, não houve colonização em nossa região. Então temos essa história e esse entendimento. O que vemos hoje entre os Estados Unidos e a China é que as posições da China, mesmo se você olhar para os tipos de armas militares que adquiriu na região, e este é um país em crescimento, crescendo de várias maneiras, inclusive militarmente, o que é lógico para qualquer país, e você olha para os tipos de armas ou sistemas de defesa que eles têm, é realmente de natureza defensiva. Meu entendimento sobre o Mar do Sul da China, que estudei por vários anos, é que as posições tomadas no Mar do Sul da China são basicamente defensivas. O que muitas pessoas não entendem sobre o Mar do Sul da China é que as reivindicações territoriais mais amplas e extensas não são feitas pela República Popular da China,
mas por Taiwan. As reivindicações da China em si remontam à década de 1940, quando o governo nacionalista sob o Partido Kuomintang estava no comando da China continental. Mas eles perderam a guerra em 1949. Antes da Guerra Civil, eles tinham mapas que oficialmente faziam reivindicações do Mar do Sul da China, que permanecem hoje em sua vasta e expansiva extensão. Isso estava sob o que eles chamam de linha de 11 traços. Quando a República Popular da China foi formada em 1949, essa reivindicação expansiva foi na verdade reduzida pela China continental, quando eles fizeram um acordo com o Vietnã para cortar certas partes de suas reivindicações na área do Golfo de Tonkin. Is that targeting? The Gulf of Tonkin area near Vietnam and the People's Republic of China today. E a República Popular da China hoje tem reivindicações baseadas na linha de 9 traços, enquanto Taiwan tem reivindicações baseadas na linha de 11 traços. Mesmo assim, as reivindicações da República Popular da China ou da China continental não cobrem as águas internacionais entre as ilhas, rochas e recifes no Mar do Sul da China. Elas se concentram apenas nessas formações ou características específicas. No caso de Taiwan e de vários outros também, são as águas, incluindo as águas internacionais. Portanto, há algumas dessas características e fatos que muitas pessoas não entendem, a menos que estudem isso em detalhe. Qual você acha que é, ou poderia ser, o papel do Japão em 2025 e além, na forma como interage com a região? Porque, por um lado, ele está ali como um aliado firme dos Etozinhas. Por outro lado, sinto que o Japão também é muito confiável na região, como um ator responsável. Como você percebe o Japão? Bem, a posição do Japão é bastante consistente, porque, independentemente de quem seja o primeiro-ministro, o consenso que é predominante no Japão permanece. É, em grande parte, um sistema político dominado pelo Partido Liberal Democrata, ou LDP, que tem políticas inalteradas ao longo dessas décadas. Portanto, eles continuarão sendo aliados dos Estados Unidos. Infelizmente, ainda terão diferenças históricas com a China após a invasão, ocupação, o massacre de Nanquim e assim por diante, os massacres de pessoas na China. Assim, as dificuldades que remontam à história permanecerão, assim como permanecem entre a Coreia e o Japão. A Coreia do Sul hoje e a Coreia do Norte basicamente têm memórias muito amargas da guerra com o Japão. Então acho que o problema ali é na verdade maior do que a relação entre Japão e China. Mas como a China é um país maior, o foco tem sido entre o Japão e a China. Portanto, é improvável que isso mude ao longo dos anos. Mas eu acho que em vez de aumentar as tensões, enfatizando divisões, grupos como a ASEAN prefeririam buscar as oportunidades mais fáceis, incentivando a cooperação, especialmente através do comércio, e ver como os investimentos podem progredir. Na verdade, por muitos anos, o Japão tem sido um grande investidor na China continental. Portanto, pode-se dizer que o Japão é um grande investidor na ascensão da China. Assim, até as recentes tensões e diferenças entre os Estados Unidos e a China continental, isso vinha acontecendo. Então, talvez essa seja uma das razões para o aumento das tensões, porque o leste asiático está se unindo. E, economicamente, isso está essencialmente representando um desafio para os Estados Unidos em particular. Sim. Então minha pergunta era se você acha que, nesse contexto, espera que o Japão desempenhe um papel mais construtivo junto com a ASEAN? Ou se é algo que te preocupa sobre como a ASEAN pode interagir para estabilizar a região? A ASEAN sempre teve boas relações com o Japão, embora o Japão também tenha sido um colonizador da nossa região. Mas o Japão pós-guerra tentou de algumas maneiras fazer reparações, compensações e assim por diante. A ideia é que a ASEAN sempre esteve olhando para um futuro mais positivo em vez de se prender a um passado negativo. Então, com essa perspectiva, acho que o Japão e a ASEAN continuarão a trabalhar bem juntos. Gostaríamos de trabalhar bem com todos também, incluindo o Ocidente e os Estados Unidos.
porque acho que, uma vez que você coloca qualquer tipo de barreira, isso não será bom para ninguém. A ideia é focar na economia, em relações econômicas saudáveis, crescimento, investimento e comércio, e fazer isso com todos sem criar barreiras artificiais, através de sanções e tarifas mais altas desnecessariamente, e todas essas coisas negativas. Talvez a última que eu quero te perguntar é que vimos este ano, 2023, grandes mudanças na forma como a Coreia do Norte interage com seus vizinhos. Kim Jong-un meio que renunciou às reivindicações sobre o Sul, e agora há um tratado de segurança entre a Coreia do Norte e a Rússia em vigor. Isso também é algo novo. Isso foi algo surpreendente. Você prevê mais interações entre a ASEAN e a Coreia do Norte no futuro? E com as Coreias em geral? Ou as coisas vão continuar relativamente isoladas, como estão no momento? Eu esperaria que a ASEAN preferisse que a tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul diminuísse e desaparecesse completamente, talvez até com uma reunificação da península, como a Alemanha fez entre o leste e o oeste. Mas essa recente aliança, ou amizade ou cooperação entre a Coreia do Norte e a Rússia, eu acho, é uma reação ao que o Ocidente está fazendo à Rússia através da Ucrânia, e também uma situação que é limitada e de curta duração. Provavelmente é um fenômeno passageiro e uma reação ao que está acontecendo na Europa. Caso contrário, acho que a Rússia não procuraria qualquer tipo de assistência da Coreia do Norte ou de qualquer outra pessoa. Então, acho que nós, na ASEAN, no Sudeste Asiático, estamos bem isolados de qualquer tipo de repercussão que possa vir disso. Mas você sabe, não é algo de grande preocupação. No ano passado, vimos, de forma muito interessante, que quando a Rússia tentou, ou quando a Rússia fez sua mudança de política em relação à Coreia do Norte, Vladimir Putin primeiro visitou Pyongyang e depois visitou Hanoi, e ele realmente fez todos os principais anúncios em Hanoi. Por que você acha que a Rússia parece querer interagir também com o Vietnã e muitas partes da ASEAN, enquanto essencialmente se envolve na política europeia? Bem, no caso específico entre a Rússia e o Vietnã, eu acho de senso comum e bastante lógico esperar que ao tentar ampliar e melhorar suas relações internacionais, Moscou esteja tentando relembrar suas relações próximas anteriores com o Vietnã, quando a Rússia era a União Soviética. Então, tentar reacender esse tipo de relacionamento e desenvolvê-lo, assim como desenvolver outras áreas. E em um nível mais amplo, a Rússia hoje está, compreensivelmente, tentando desenvolver relações mais próximas e melhores com a Ásia Oriental, tanto no Nordeste Asiático quanto no Sudeste Asiático, porque, francamente, acho que Moscou está farta do Ocidente. Ela tentou muito, muito mesmo. Como você sabe, após a Guerra Fria, até tentou pedir adesão à OTAN para tentar ter melhores relações com o Ocidente, incluindo a Europa em particular, mas foi rejeitada. Então eu acho que a Europa perdeu sua chance ali, os Estados Unidos também. Poderia ser uma região mais pacífica, uma Europa mais pacífica com a Rússia, sabe? Relações saudáveis em todos os aspectos, o que pode levar tempo para crescer, mas pelo menos havia um começo para isso. Mas isso acabou agora. Então, a Rússia está meio que buscando melhores relações para o leste. Está tentando olhar para o leste, a Índia também está fazendo isso, e muitos outros países, incluindo, eu acho, a Malásia, no início de 1981-82, já estavam tentando olhar para o leste, na verdade para o Nordeste, para o Japão e a Coreia do Sul, tentando industrializar e desenvolver suas economias. Então eu acho que diferentes países estão olhando para o leste, principalmente porque o leste asiático é o centro do nosso crescimento econômico mundial. Agora, mesmo com muitos desafios, o centro do dinamismo econômico global ainda é o leste asiático. Então, no geral, para 2025, para a ASEAN, para o Sudeste Asiático, você parece muito otimista. Isso está correto?
Sim, acho que não há grande motivo para preocupação, e é sempre bom construir sobre os aspectos positivos. Temos fundamentos econômicos fortes, o suficiente para construir sobre isso. E a ASEAN, em particular, tem um histórico muito bom em desenvolver diplomacia com todos. Então acho que devemos construir sobre nossas forças e, sabe, não nos deixarmos abater pelo lado negativo das coisas. Porque uma vez que você começa a tomar partido, é o começo do fim, pois você deixa de ser neutro, ou parecer justo, ou realmente agir de forma justa. Quando isso acontece, as coisas pioram. E sabe, tem que haver um ponto em que as pessoas digam, ok, temos nossas diferenças, mas vamos construir sobre os aspectos positivos. E é isso que a ASEAN está fazendo através da liderança da Malásia. Bun, estou muito feliz que estamos terminando o ano com estudos de neutralidade, com uma perspectiva tão otimista e neutra sobre o futuro. Onde as pessoas podem ler mais sobre você, Bun? Eu tenho uma coluna quinzenal no jornal Sun Daily, da Malásia. Também escrevo ocasionalmente para o South China Morning Post e algumas publicações em Singapura e na China. Muitos desses artigos estão disponíveis online, então talvez eu possa te informar mais tarde. Sim, por favor, sim. Ramis links, vou colocá-los na descrição deste vídeo. Bun Nagara, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.